Olá, boa noite. Toda vez que você vê essa vinheta aí do Vila Velucci aqui em Brasília, já sabe, né? Programa Brasil Nordeste começando nesta terça-feira, dia 24 de agosto, Dia Internacional da Infância. A data tem o propósito de promover uma reflexão sobre as condições em que as meninas e meninos vivem no mundo inteiro. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são consideradas crianças as pessoas com até 12 anos de idade incompletos. A lei garante ainda que essa população deve ter seus direitos assegurados e as oportunidades necessárias para o seu pleno desenvolvimento. O país conquistou um importante avanço no marco legal da primeira infância, que trouxe princípios e diretrizes para a formulação e implementação das políticas públicas voltadas às crianças de até 6 anos de idade. Precisamos e muito cuidar das nossas crianças, né? Afinal de contas, elas são o futuro do nosso país. Vamos ver o que será destaque no programa de hoje. São Luís ganha nova pista de skate em setembro para incentivar a prática da modalidade. Preço do gás da cozinha e do combustível não para de crescer. E você, sabe o real motivo desse aumento? A gente te conta. Polícia Federal faz operação de desvio de verbas em construção de hospital de campanha em Fortaleza. Supremo Tribunal Federal decide que regulamentação baiana para a profissão de despache é inconstitucional. Em entrevista ao lado do presidente Bolsonaro nesta manhã, ministro Marcos Ponte diz que Brasil será protagonista de vacinas para o mundo. E ainda, as análises políticas do jornalista Sandro de Moura. Olha, pode chegar porque o programa Brasil Nordeste está começando agora, com essas e outras notícias. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu começo a edição de hoje chamando a Natânia Mello, que é a nossa assistente de mídias sociais, que começa falando sobre pista de skate, gente. Depois das Olimpíadas, né, a gente teve aí a estrela Raíssa Alves, que brilhou muito nas pistas lá em Tóquio. E aí muitos estados acabaram aí pegando isso para poder incentivar a população de suas cidades. Em São Luís, uma pista de skate será inaugurada em setembro. É com você, Natânia. Boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. De acordo com o fundador da Federação Maranhense de Skate, Jonas da Hora, o skate tem crescido cada vez mais no estado e no Brasil por conta do resultado da Raíssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio. O governo do estado anunciou nesta segunda-feira 23 a finalização da construção de uma pista de skate e 2 praças à margem da Avenida Jackson Lago, no bairro da Liberdade, em São Luís. Segundo o governo, os novos equipamentos têm a finalidade de democratizar o esporte e incentivar o público jovem para a prática da modalidade. A previsão de inauguração é para o mês de setembro. As obras integram o projeto PAC Rio Anil, uma iniciativa dos governos federal e estadual para atender a população nos setores de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, bem como dar soluções aos problemas de drenagem e esgotamento sanitário da área e remoção de palafitas construídas irregularmente no local. Skate é legal, né? Mas tem que ter um pouquinho de cuidado. Dizem que quem tá aprendendo mais cai do que de fato consegue ficar em cima do skate. Lá em casa tem um, gente, mas eu fico só olhando assim de longe, meus filhos que gostam de brincar, mas eu mesmo não arrisco não, mas é muito legal o esporte, com certeza. E a Natânia Mello tem uma outra notícia boa, viu? Alagoas é o primeiro estado do país a criar uma rede de cuidados para pessoas que sofreram com AVC. Natânia, com você. Identificar e tratar adequadamente os casos de acidente vascular cerebral são os objetivos do programa lançado nesta segunda-feira 23 pelo governo de Alagoas, no Hospital Metropolitano, em Maceió. Com o AVC da Sinais, os alagoanos passarão a contar de imediato com 4 hospitais especializados e, até novembro, com 10 unidades preparadas para atender os casos da doença, que é a segunda maior causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A iniciativa é pioneira em todo o país, tornando Alagoas o primeiro estado a dispor de uma rede de cuidados específica para o problema. Só no ano passado foram identificados 2.370 casos no Hospital Geral do Estado,
que até então era a única unidade hospitalar de Alagoas a tratar esses pacientes. Obrigada, Natânia Mello. Eu chamo agora a Aurí Aragão, direto de Fortaleza, e ela fala sobre uma importante operação da Polícia Federal que aconteceu lá na capital, viu? Uma operação de desvio de verba de construção do hospital de campanha lá da capital. Olha, Fortaleza não é a única a passar por isso não, viu? Vários estados, várias cidades. Infelizmente, a polícia já bateu lá na porta, viu, investigando essa questão da pandemia, né? Muitos prefeitos, governadores, infelizmente, se aproveitaram desse momento difícil para acabar desviando verbas em várias áreas, principalmente da saúde. Vamos ver agora, então. Aurí, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Camila, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Cartão Vermelho 2, na manhã de ontem, dia 23. Os agentes cumpriram 7 mandatos de busca e apreensão na residência dos investigados aqui em Fortaleza e em Brasília, no Distrito Federal. A operação visa desarticular crimes de corrupção, desvio de recursos públicos federais e fraude em procedimento de dispensa de licitação para a construção do hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. De acordo com as investigações, há indícios de atuação criminosa de servidores públicos, empresários e dirigentes de uma organização social com sede em São Paulo, que teria sido contratada para a gestão do hospital de campanha. E olha só, governadores da região Nordeste vão lançar auxílio de R$ 500 para as crianças que perderam os pais durante a pandemia. Aurí Aragão. Exatamente, Camila. Os governadores do Nordeste vão lançar na próxima quarta-feira, dia 25, o programa Auxílio Financeiro, batizado como Nordeste Acolhe. Vamos ouvir o que disse o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Acertamos no Fórum dos Governadores a aprovação do projeto Nordeste Acolhe. O que é isso? O Nordeste, em cada estado, nós vamos encaminhar para as Assembleias Legislativas um projeto em que se dispõe o Estado ao pagamento de um auxílio social no valor de R$ 500 para filhos órfãos de pai e mãe que perderam vidas em razão da Covid-19. E isso é um compromisso não apenas social, mas também uma preocupação que a gente tem com os efeitos pós-Covid. É claro que nós vamos cuidar na área social de forma mais ampla, buscando a geração de emprego e renda, buscando as condições de manutenção do auxílio emergencial financeiro, de ampliação de investimentos, mas há uma situação particular e especial que atingiram famílias aqui no nosso estado, mais de 500 famílias, e com certeza terão o acolhimento por parte do estado e, nesse caso, do Consórcio Nordeste. Terminar no mês de agosto o projeto de lei, já há uma minuta aprovada na Câmara Técnica da área social, aqui coordenada pela governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e com a aprovação na Assembleia, a gente quer já em agosto estar implantando. Devemos ter o lançamento da proposta nos próximos dias. Eu achei muito bacana essa iniciativa, né? Muitas crianças acabaram indo ter que morar com os tios, avós, porque perderam os pais nessa pandemia e, sem dúvidas nenhuma, esse dinheiro vai ajudar e muito aí no desenvolvimento dessas crianças, né? Bom, obrigada, viu, Aurí? Até amanhã. Eu chamo agora a Rita Brandão, direto da Bahia, gente. Olha só essa notícia. O Supremo Tribunal Federal derrubou aí Gedel Vieira Lima e o irmão por associação criminosa. Vamos ver agora. Rita, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Pois é, Camila. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. A decisão foi deferida nesta segunda-feira, ontem, 23, por 3 votos a 1. Eles foram condenados pelo crime de associação criminosa no caso das malas com milhões de reais encontrados em um apartamento de Salvador, Bahia. No entanto, a pena por lavagem de dinheiro foi mantida.
O caso foi julgado no plenário virtual, formato de deliberação em que os ministros apresentam os votos diretamente no sistema da Corte. Segundo Gilmar Mendes, o Ministério Público não reuniu provas da indicação dos crimes. Além disso, ele disse ainda que o vínculo entre a família de Gedel não é a prática de crime. Não se pode confundir os fortes vínculos familiares existentes que já denotam certa estabilidade e permanência com a associação para a prática indeterminada de crimes sem a existência das respectivas provas dessas circunstâncias, citou Gilmar Mendes. O ministro Nunes Marques acompanhou o voto de Gilmar Mendes e considerou que não há provas suficientes do crime. Olha, como se não bastasse o coronavírus, que tem promovido essa pandemia terrível, né? E levado muitas pessoas, deixado outras com muitas sequelas. Lá na Bahia, gente, tem 6 casos suspeitos de uma doença misteriosa da urina preta. Rita Brandão, que história é essa? Conta pra gente. Pois é, Camila. 6 novos casos da doença de RAF, conhecida como doença misteriosa da urina preta, são investigados na Bahia. A doença causa rigidez muscular súbita, dor muscular torácica, dificuldade para respirar, dormência e perda de força no corpo e deixa a urina escura. Além disso, também pode evoluir como insuficiência renal e não tratada leva à morte. Segundo a CESAB, em 2021, foram notificados 8 ocorrências da doença de RAF nos municípios de Alagoinhas, Simões Filho, Maraú, Matriz de São João e Salvador. Até o momento, 2 casos foram descartados e 6 permanecem em processo de investigação. No ano passado, foram notificados 45 casos e confirmados 40 em Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Entre Rios, Dias d'Ávila e Candiba. A gente precisa ficar de olho, então. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decide que regulamentação baiana para a profissão de despachante é inconstitucional. Rita Brandão. Exatamente, Camila. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a Lei 13.206/2014, que regulamenta a profissão de despachante. No âmbito da proposta apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a Portaria 596/2017 do Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, DETRAN, que regula a atuação desses profissionais em seu âmbito, também se tornou inconstitucional. A ação direta de inconstitucionalidade ADI 6742, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi submetida a julgamento virtual entre os últimos dias 6 e 16 de agosto. Os ministros decidiram por unanimidade julgar procedente o pedido do PGR. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Muito obrigada, Rita, pelas suas informações. Até amanhã. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo comercial, é bem rapidinho, mas na volta, é claro, tem muito mais informações para você. O nosso telefone está aqui, ó, aparecendo na sua tela. Manda mensagem para a gente, dê a sua opinião, dê sugestão de pauta também. Voltamos já já. How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco. Venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone. Olá, estamos de volta. E olha só, gente, em entrevista ao lado do presidente Jair Bolsonaro, nesta manhã, o ministro Marcos Pontes disse que o Brasil será protagonista de vacinas para o mundo. Esse é assunto para o jornalista Marcelo Jorge. Marcelo, pode chegar. Conte mais para a gente então. Boa noite.
Boa noite, Camila, Sandro e os que nos acompanham em todo o país e mundo afora. Pois é, que boa notícia, hein? Olha, como você já adiantou aí, Camila, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, terça-feira, concedendo entrevista a uma rádio de Alagoas. E na oportunidade ele falou sobre a produção nacional de vacinas contra o Covid-19. Essas vacinas aí, segundo ele, estão em testes clínicos no Brasil. Ainda de acordo com o ministro, no ano que vem, o país não vai precisar mais de vacinas importadas, pois vai estar produzindo seus próprios imunizantes. Nessa entrevista, o presidente Bolsonaro fez até uma intervenção aí na fala do ministro e disse que quem sabe se o país no futuro não estaria vendendo vacinas para o restante do mundo. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista extraída das redes sociais do próprio presidente Jair Bolsonaro. Nós investimos em 15 tecnologias de vacinas nacionais e uma vacina em parceria com os Estados Unidos, que é a HDT, é uma mensageira RNA. Dessas 15 vacinas e mais essa outra, 16, nós temos 3 delas na Anvisa, aguardando a autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos. Imagino que, tendo essa liberação rapidamente agora, até o final do ano, talvez nós possamos ter uma vacina nacional em abertura na fase 3, já podendo entrar no Plano Nacional de Imunização, mas para o ano que vem, com certeza, nós não precisaremos de vacinas importadas, seremos todas vacinas nacionais. Você pode ver, em dezembro do ano passado, eu assinei uma medida provisória destinando 20 bilhões de reais para comprar uma vacina. E brevemente nós esperamos também começar a exportar a vacina. Isso para o Brasil vai demorar um pouquinho mais. Nós temos, na nossa estratégia, o Centro Nacional de Vacinas, que ele vai ser capaz de fazer não só vacinas para a Covid, mas também para as próximas pandemias, assim como vacinas para dengue, zika, chikungunya, todos esses tipos de doenças negligenciadas. O país vai ser protagonista disso no planeta. Queria só deixar aqui uma informação que muita gente sabe, mas muita gente faz questão de não querer saber, é que exatamente todas as vacinas que estão sendo aplicadas nos brasileiros, desde o início, são oriundas do governo federal. Então, alguns governadores, prefeitos estão aí tentando levar para a sua população a informação errada, a fake news, de que são eles que estão trazendo vacinas para os estados e municípios, e não é. Repito, todas as vacinas, sem exceção, estão vindo do governo federal para os estados e os municípios. Fica aí o nosso alerta aos espertalhões de plantão nesse mundo político, nessa selva política. A todos uma excelente noite, até amanhã às 6 da tarde com mais uma edição do Com Brasil Nordeste. Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo Jorge, até mais. Pessoal, e não se fala em outra coisa aqui nesse país, a não ser sobre os preços do combustível e também do gás de cozinha, que estão nas alturas, pelo amor de Deus, viu? Olha, tem estado aí que a gasolina já passou dos R$7, 7,18 mais ou menos aí. É inacreditável, não é mesmo? Mas olha só, a maioria da população fala que esse problema foi implantado pelo governo federal durante essa gestão. Mas será mesmo? É bom a gente entender direitinho o que acontece, viu? Porque os governadores também são responsáveis por muitas coisas aí no seu estado, viu? Você tem que ficar de olho nisso. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto, vamos ouvir. O preço do gás está caro. Não está caro o preço do gás. Está R$45. Eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores para não zerar o imposto federal do gás? Aí chega a 130 na ponta da linha. Tá? Gasolina, tá barato. Custa R$1,95 na refinaria. Chega a 6,7 na ponta. Vamos ver por que ao longo do caminho, o que fica caro. Entrei com a medida provisória para venda direta do etanol. Olha a dificuldade. Entrei com um projeto de lei complementar para regulamentar uma emenda de 2001 que fala do ICMS nacional. Eu não estou inventando, nem quero tirar dinheiro de governador. Mas a verdade está ali, pô. Agora, é lobbies enorme, gente ganhando muito dinheiro sobre vocês. Uma coisa que o presidente disse, ele tem muita razão, viu? Que tem muita gente ganhando dinheiro nas nossas costas. É ficar de olho e fiscalizar esses políticos por aí, viu?
Olha só, gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que vai encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para mostrar um esboço, uma espécie de estudo da pasta sobre o fim do uso obrigatório da máscara, proteção da Covid-19 aqui no país. Veja. Pedido pelo presidente Jair Bolsonaro desde junho, o uso facultativo de máscaras para quem já se vacinou ou se recuperou da Covid-19 é tema de estudos do governo federal, que tem conclusão prevista para o mês de outubro. Foi o que afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mais de 2 meses depois, o número de vacinados com pelo menos uma dose ou a dose única saltou de 77 milhões em junho para mais de 123 milhões e os números da pandemia melhoraram. Os especialistas, porém, pregam pela prudência até para aqueles com anticorpos contra a doença. O Ministério da Saúde afirmou que o estudo sobre o tema está sendo conduzido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da pasta, que convocou a Unicesp, a Universidade Federal de São Paulo, para executar a pesquisa. O método do trabalho é o da revisão sistemática, ou seja, é um estudo sobre estudos, como explicou o Ministério, para avaliar a eficácia das máscaras médicas e não médicas em ambientes abertos ou fechados para vacinados ou então recuperados da doença. O governo pontuou ainda que o estudo servirá de embasamento para a decisão posterior da pasta, a qual caberá a responsabilidade sobre o parecer aguardado por Bolsonaro. Olha, eu estou torcendo para que o Ministério da Saúde consiga nos apresentar logo um estudo seguro, nessa questão do uso obrigatório da máscara, para que a gente já pare de usar. Porque, gente, não é por nada não, viu? O excesso também do uso da máscara traz muitas complicações. Se você tem dúvidas sobre isso, procura aí na internet as complicações que esse excesso do uso da máscara pode nos trazer também. É claro, a gente sabe, ela protege, gente? Mas também não tem só lado positivo, não. Tomara que a gente consiga se livrar disso logo e principalmente se livrar da pandemia, que é o que todo mundo quer, Hora de chamar o jornalista Sandro de Moura com suas análises políticas. Sandro, querido, é com você, uma ótima noite. Olá, Camila Castro, muito boa noite. Boa noite a toda a audiência do programa Com Brasil Nordeste. Hoje eu vou falar sobre o cantor, ex-deputado federal Sérgio Reis, e vou falar também sobre a movimentação do ex-presidente da República, Michel Temer. O cantor Sérgio Reis, Camila, de 81 anos de idade, concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, ao Roberto Cabrini. E lá ele manifestou a sua frustração e a sua decepção até com a falta de apoio a ele, Vamos lembrar aqui o episódio que o cantor Sérgio Reis fez uma gravação convocando os caminhoneiros para parar o Brasil e demonstrar apoio ao presidente da República e lutar aí pelo voto auditável, o voto impresso, e para dar um freio de arrumação também no STF. O cantor ficou triste porque até mesmo a classe artística não demonstrou nenhum apoio a ele, muito pelo contrário. O Zé Ramalho, por exemplo, exigiu que o cantor não colocasse a sua participação no novo DVD que o Sérgio Reis está preparando aí, um novo disco, para colocar na praça, e o Zé Ramalho, ele disse que não autoriza o Sérgio Reis a colocar a sua participação. Isso depois do vídeo que o Sérgio Reis pediu aí apoio para o presidente da República. E aí o Sérgio Reis disse a Cabrini, eu errei, cara. Quem não erra, quem não faz bobagem um dia? Mas ele diz também que o STF deveria repensar os seus atos, porque também desagrada ao povo e que eles não fazem uma meia-culpa. É triste, Camila, ver uma figura como o Sérgio Reis, um cantor que é quase que uma unanimidade no país, um cantor que já deu tanta alegria a tanta gente, aos 81 anos de idade, ser massacrado nas mídias sociais por conta de uma opinião, por conta de um posicionamento político. Outra coisa que chama atenção, Camila, é a movimentação do MDB. Sempre o MDB, partido que está em todas. O partido convocou o ex-presidente da República, Michel Temer, para estar em Brasília e tratar de algumas articulações. Eles
preparam aí uma carta, uma nova espécie de uma ponte para o futuro, e onde eles manifestam apoio às instituições, falam de permanecer defendendo a democracia. Vamos lembrar que o ex-presidente Michel Temer foi quem indicou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? É uma espécie de padrinho do Alexandre de Moraes. E, óbvio, o MDB foi contra, né, essa investida do presidente da República, Jair Bolsonaro, no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado Federal. Então, certamente a presença do Michel Temer é para fortalecer o ministro Alexandre de Moraes, mas fica a expectativa de que, como bom articulador, bom conciliador, o Michel Temer possa ajudar de alguma forma a colocar um pouco de água fria nessa temperatura que tem subido a cada dia em Brasília. Camila Castro, volto com você aí nos estúdios, desejando a todos uma ótima noite. Sandro de Moura para Com Brasil Nordeste. Até a próxima. Obrigada, Sandro de Moura, que está aí nas estradas, viajando pela região Nordeste, mas sempre está aqui, nos atualizando. Boa viagem, viu, Sandro? Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Barra do Rocha, na Bahia. O prefeito da cidade é o José Luiz. Maribondo, em Alagoas, também está completando mais um aniversário. E a prefeita da cidade é Leopoldina Amorim. Ubajara, no Ceará, também está fazendo aniversário. A cidade é comandada pelo René de Almeida. Parabéns, então, a todos esses municípios. Vamos girar as mídias dos governadores e ver o que eles publicaram nas mídias sociais. A Natânia Mello fala da região Nordeste. O governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou que nesta semana terão o último sorteio do programa Minha Casa Melhor, beneficiando os lares de 45 mil famílias e colocando 27 milhões de reais para girar nos comércios da cidade, com as compras realizadas pelos beneficiários. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, informou que a saúde pública de Pernambuco contará com o reforço de mais 127 profissionais nomeados. Os novos servidores públicos são médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, além de profissionais das áreas de administração, contabilidade e saúde pública. Para finalizarmos, o governador do Piauí, Wellington Dias, publicou: o Fórum dos Governadores do Brasil pede diálogo. Não será possível manter uma democracia sem respeito às instituições e posições políticas. Ainda estamos no meio de uma pandemia com a ameaça de variantes e precisamos do alinhamento entre estados, municípios e governo federal, além do apoio da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Fico por aqui e volto com vocês aí dos estúdios. E eu te mostro o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram em suas mídias sociais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou em suas redes sociais: o fortalecimento da democracia brasileira foi o grande tema do Fórum dos Governadores que recebemos no Palácio do Buriti. Também estamos sugerindo a criação de um fundo público ambiental para capacitação de recursos que ajudem em ações em prol do meio ambiente, o Brasil Verde. Uma ideia do governador do Espírito Santo, que todos encapamos. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, publicou: recebemos da mineradora Anglo-American mais de 2.000 cestas básicas que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino e Niquelândia. Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, disse: nós, governadores do Brasil, queremos diálogo produtivo com o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana para tratar de pautas de interesse da sociedade e de desenvolvimento dos estados. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. É sempre um prazer estar com você aqui, viu? Lembrando que tem o nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial, as nossas redes sociais também, Brasil Nordeste Oficial, nosso site. Entra lá, gente, porque tem muita informação para você, claro, ficar sempre bem muito informado. E o nosso encontro aqui é diário na TV Com Brasil a partir das 6 horas da tarde. Um ótimo descanso, um abraço, tchau, tchau.